Capítulo 10 de João, nós vamos prosseguir hoje a partir do verso 22. O capítulo 10 é um capítulo que parece que vai afunilando a conclusão que João quer trazer aos seus leitores. Parece que esse final do capítulo 10, João está dizendo: entenderam? Ele faz cura, ele liberta a prostituta de ser apedrejada, abre os olhos do cego, ele é o bom pastor, ele é o filho de Deus, diz que os religiosos são filhos do diabo, eles se dizem filhos de Abraão. Há um debate grande, vai chegando no fim, quem me conhece ouve a minha voz, e desemboca no deserto. Jesus estava no templo, e eram os dias da festa da dedicação, também chamada de Hanukkah. Que festa é essa? Essa festa não está no calendário religioso, você não encontra no Antigo Testamento. Apesar de que, quando surgiu, as pessoas que participaram dessa dedicação diziam que ela deveria ser uma festa nacionalmente celebrada, mas ela era celebrada em Jerusalém. Jesus estava no templo, nos dias da dedicação. Diz o texto que ali no templo os homens vieram indagá-lo, os religiosos: se você é mesmo o Messias, então fala para a gente, para não ficar escondendo, para a gente saber logo, diga logo. E Jesus repete aquilo que ele diz no trecho anterior, quando diz que ele é o bom pastor. Não adianta eu falar, eu já fiz muitos sinais para vocês, mas vocês não enxergam. Sabe por que vocês não enxergam? Porque vocês não são minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando elas ouvem a minha voz, elas reconhecem e elas me seguem. Por mais malabarismo que eu possa fazer, vocês não querem me ver, porque vocês não são minhas ovelhas. Simples. E as minhas ovelhas ganham a vida eterna, porque eu e o Pai somos um. Aí o bicho pega. Eles ficam irados, porque Jesus se diz Deus, se diz Filho de Deus. E eles querem apedrejá-lo. E Jesus pergunta: por que vocês querem me apedrejar? Porque eu abri os olhos do cego, porque eu curei pessoas, porque eu multipliquei pães. Por qual desses bons sinais eu sou passível de ser apedrejado? Eles dizem: não é por causa dessas coisas, é porque você diz que você é Deus e Filho de Deus. Mas vocês são maus, vocês querem me apedrejar pelo quê? Pelo bem que eu fiz? Eu sou um filho de Deus. Vocês querem me apedrejar porque eu falei que sou filho de Deus? Mas Deus disse que todos nós somos. Cadê a bondade de vocês? Cadê o amor de vocês? Cadê o socorro ao aflito, ao necessitado? Cadê o pão que vocês vão repartir? Só fazendo um parênteses, Jesus disse: apartai-vos de mim, saiam daqui. E vão dizer: por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, tive nu, vocês não me cobriram, fiquei doente e não foram me ver, fui preso, ninguém foi me visitar. Mas quando, Jesus? Quando? Pelo amor de Deus, eu trago um copo d'água. Quando você teve fome? Quando você teve sede? Quando que você ficou doente? Quando você teve frio? Quando que você foi preso? Quando? Quando vocês não fizeram isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês não fizeram. Servir a mim é servir àquele que padece. Ou quando ele conversa com Pedro na praia, que havia negado 3 vezes: Pedro, tu me amas? Eu amo, Jesus. Então faz aqui uma oferta no altar. Pedro, tu me amas? Claro que eu amo. Então canta aqui uma música de louvor e adoração com aleluia. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então dá uma oferta especial para mim e faz uma vigília. Jesus não disse isso. Todas as vezes quando ele perguntou: tu me amas? Nas 3 vezes Pedro disse: eu te amo. Então Jesus disse o quê? Apacenta as minhas ovelhas,
cuida de quem eu amo, cuida de quem eu cuido, porque a nossa espiritualidade não é uma transcendência cheia de símbolos e ritos para parecer elevado sobre os homens, mas é a vida do reino que reparte, que tem justiça de Deus na terra. Não me espanta profecias, línguas, cânticos ou gente em transe. Isso não me chama atenção. O que chama atenção é gente humana, porque o Filho de Deus se fez homem, para demonstrar que quem rege na terra é o seu espírito e não a maldade dos homens. Vão me apedrejar porque eu fiz coisa boa, mas é isso que faz um filho de Deus. Por qual bondade vocês vão me apedrejar? Não, é porque você fala que você é Deus, mas ele falou que todos nós somos filhos de Deus, somos deuses, filhos de Deus. Mas aqui há algo assim muito especial, que tentaram prendê-lo, e Jesus deu aquela de milagre, solta, ele se livrou e saiu dali, e de maneira muito incrível, ele foi para o lugar onde João Batista batizava. Diz o texto que novamente, ele vai para lá. Jesus se retirou para além do Jordão e foi para lá. Novamente, porque Jesus já tinha ido no seu batismo, já passamos por esse texto. João capítulo 1, verso 18. Foi para lá que Jesus foi. Lá onde ficava João. Lembre-se que nós estamos no final dessa discussão dos 7, 8 e 9, do debate sobre Filho de Deus. Os religiosos diziam: nós somos filhos de Abraão, nós somos discípulos de Moisés, e Jesus disse para eles, lembra capítulo 9, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem as obras do diabo, são as obras de vocês que demonstram quem é o pai de vocês. E o ódio de vocês e a vontade de apedrejar e toda a maldade que vocês carregam diz que vocês não são filhos de Deus, não são minhas ovelhas e nunca vão ouvir a minha voz. E Jesus sai dali porque querem prendê-lo, apedrejá-lo, e vai para o lugar onde João Batista batizava. Assim como eu expliquei para você historicamente o que significa a festa da dedicação, e é muito importante entender por que estavam ali, num lugar dedicado a Deus. Lugar dedicado a Deus é um lugar abençoado, é ou não é? Mas o povo queria apedrejá-lo. João Batista, nós já falamos sobre ele na série Meu Caro Amigo 1. Eu gostaria muito que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 3. Nós já passamos por esse texto. Se você nunca viu essa série, está toda no YouTube. Meu Caro Amigo se chama. Tem o 1 e o 2. É o 1. Meu Caro Amigo. É o livro inteiro de Lucas, trecho a trecho. E o capítulo 3 é um capítulo importantíssimo, importantíssimo. Lucas está escrevendo para o seu amigo Teófilo, que é um grego, aliás, que quer conhecer mais o reino de Deus. Por isso a série se chama Meu Caro Amigo, porque Lucas escreve tanto o seu evangelho quanto o livro de Atos para o seu amigo Teófilo. E Lucas, aqui no capítulo 3, está dando o cenário da época dos dias de Jesus, o cenário político e o cenário religioso. Leia com atenção. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, e sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Fica aberto aí que a gente vai continuar lendo, mas deixa eu explicar essa primeira parte aqui. Lucas está dizendo, olha, Deus está lá de cima falando assim, onde é que eu vou repousar com a minha palavra? Tem o Tibério César em Roma.
lá não dá. Vamos para o Oriente Médio, para a Judéia. Tem o Lisânias, tem o Herodes Filipe, tem o Pilatos, lá em Jerusalém. Não dá, né? Então tem o templo, tem o Anás e o Caifás. Deus fala, Deus me livre. E João vai para o deserto, e a palavra de Deus não estava com o imperador, nem com os tetrarcas, nem com Anás, nem com Caifás, e nem no templo. Estava com João no deserto. Quem era João? João Batista, filho de Isabel com Zacarias. O livro de Lucas conta a história, lê lá depois. Zacarias era sacerdote, da linhagem sacerdotal, cumpria turnos no templo. Isabel era das filhas de Arão. Essa aqui era a descendência da descendência, que era tribo de Levi da gema. Fazia compra na 25 lá de Levi. Os levitas não tinham herança na terra. Lembra-se? As 12 tribos, a tribo de Levi não tinha herança na terra. É que a tribo de José dividiu para os seus filhos, né? Manassés e Efraim. Porque a tribo de Levi existia para servir a Deus e ao povo. A sua herança era o Senhor, dizia a lei. E o papel deles era estar no templo, oficiando a Deus. E se Zacarias era o sacerdote que deveria estar no templo, e estava, nasce o seu filho João Batista, me diz onde é que João Batista cresceu? No templo. Na barra da túnica do pai Zacarias. Devia ter, como foi feito para Samuel nos dias de Ana, para Samuel nos dias de Ana e Eli, uma estolinha sacerdotal. Ele cresceu para ser sacerdote, ele era descendência de Levi. Mas por algum motivo, o João disse, não dá. E ele vai para o deserto dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Anás foi um homem muito poderoso. Não há dois sumos sacerdotes. Aqui tem alguma corrupção. Porque quando o sumo sacerdote morre, o seu filho mais velho assume o sacerdócio no seu lugar. Anás teve 5 filhos, todos eles passaram pelo sacerdócio. E Caifás era seu genro. A verdade é que a concorrência pública pelo sacerdócio começou com os gregos. Na época dos Seleucidas e dos Ptolomaicos. Era assim que acontecia. Quando você vê os nomes de Jasão, Menelau, Alcimo, se você já leu livros de história da época, foram sacerdotes nos dias dos gregos, onde o grego que tomou o templo colocava o sacerdote segundo aquilo que ele queria, não tinha mais descendência de Arão, era uma concorrência pública, e o templo era um lugar de muito dinheiro, e aquele que oferecia uma contrapartida maior ao imperador, ficava com o cargo. Foi isso que chegou o Judas Macabeu para acabar com isso e voltar a uma descendência sacerdotal. Mas o que acontece, interessantemente, é que no dia dos romanos, apesar de não ser uma concorrência pública direta, havia algo estranho aqui. Porque Anás ainda era vivo e o seu genro agora era o sumo sacerdote. Quando Jesus é julgado, primeiro ele passa por Anás e depois por Caifás. Como se Anás fosse o homem do poder por trás daquele que assumia o sumo sacerdócio. Mas não se esqueça que Roma permitia que o templo funcionasse. Mas ela permitia que o templo funcionasse, mas apenas os saduceus é que podiam ser indicados como sacerdotes. Ok, eram descendência de Zadok, do que havia restado quando o templo foi restaurado após o período persa. Não há problema, nos dias de Neemias, tudo bem. Eram descendência, os fariseus também queriam, mas porque o templo era lugar de muito dinheiro. Se você já leu Deuteronômio 14, você sabe o que eu estou dizendo. Eu não vou ler agora que não vai dar tempo. Mas não, acho que dá tempo de ler o comecinho. Deuteronômio 14 diz assim, verso 22. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, de ano após ano, se recolher no campo.
e diante do Senhor o seu Deus, no lugar que ele escolheu, para ali fazer habitar o seu nome, lugar que ele escolheu porque não tinha templo nessa época. Vocês comerão o dízimo do cereal, do vinho, do azeite, dos primogênitos, das vacas. Façam isso para que aprendam a temer ao Senhor seu Deus todos os dias. Olha o verso 24. Se o caminho for comprido demais, e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês, o lugar que o Senhor Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome, então quando o Senhor seu Deus os tiver abençoado, vendam aquilo, e com o dinheiro na sua mão, vão ao lugar em que o Senhor vosso Deus escolher. Essa coisa de ser distante, a terra de Jerusalém, para ir adorar, oferecer o sacrifício, ou o seu fruto de primícia, é muito longe, não dá para carregar, venda, e vá com o dinheiro para Jerusalém. A princípio, chegar lá e comprar um animal para o sacrifício, não era completamente fora da lei. Jesus não entrou no templo com um azorrague de cordas para acabar apenas com o comércio. Se você ler o texto que nós já passamos aqui pregando sobre ele, Jesus expulsa, ele quebra e chuta as mesas dos cambistas. Que cambistas é? É porque o templo era um grande banco. A moeda da dracma grega e o denário romano não podiam circular no templo quando as pessoas vinham com o dinheiro por virem de longe, porque eles diziam que havia a efígie do imperador na moeda, e isso profanava o templo, porque o templo só tem um rei. Por isso eles acolheram a moeda, o ciclo, que se eu não me engano era uma moeda persa, que não tinha a efígie de nenhum imperador, então ela poderia circular no templo. Aí é que está o negócio. Tem a mesa do câmbio flutuante, virou um banco onde se troca dinheiro. Eu acho sensacional quando vem perguntar para Jesus se deve dar o imposto a César ou a Deus. Eu acho sensacional esse texto, por um detalhe incrível. Quando ele pergunta: alguém tem uma moeda aí? E o religioso deveria dizer: ah, não tem. Você quer uma com a efígie? Não tem. Eu troquei já por ciclo. Mas é curioso como que o homem da religião tira um denário, porque geralmente a lei que rege o povo não é a mesma que rege o líder. E ele fala: ah, e curioso, temos um denário aqui no bolso de um saduceu ou de um fariseu. Esqueceu, hein? Tinha que ter pago o deságio, porque tem um imposto para você trocar moeda, tem um câmbio, né? Mas vamos seguir. De quem é essa efígie aqui? É de César. Então dá para César o que é de César e para Deus o que é de Deus. Isso era um grande negócio. Os saduceus eram uma aristocracia em Jerusalém, eram ricos. Os fariseus queriam ter o direito de indicar sacerdote, mas quem indicava era Roma. Anás e Caifás, sendo feitos sumos sacerdotes, sentavam em cima de muito poder, de muita influência. Não se esqueça que foram os religiosos que disseram a Pilatos: olha que loucura, solta Barrabás, que era um assassino, e crucifica o judeu, Jesus. Pilatos lavou a mão: não vou ficar de mal com esses caras, a gente tem um negócio aqui. E o sumo sacerdote era quem aplacava a ira do povo contra o império. Você percebe nos detalhes do texto do Evangelho que os saduceus estão sempre perto dos herodianos. Herodianos eram um grupo de judeus que não achava ruim a dominação romana, eram a favor de Herodes. Tem estrada, tem moeda, tem tecnologia romana, tem os soldados aqui, não ficou ruim. Saduceu está sempre perto de um herodiano. Eles têm um negócio, eles têm um acordo. E eu acredito, e não só eu, não acredito porque eu acredito porque eu li nos livros de história, que João Batista olha para isso e fala: não dá. Não dá. Me desculpem, mas não dá. Eu sou da tribo de Levi, levita de levitas, de pai levita e de mãe descendência de Arão. Há quem diga, historiadores, e que talvez João estava na linha sucessória do sumo sacerdócio. Não sei,
O meu grau de estudo desse período não é tão intenso e nem tão profundo ainda para dizer, mas eu já li isso. E ele diz, não dá. E ele vai para o deserto. Enquanto a religião ligada ao poder do império não era o lugar aonde Deus queria repousar com a sua palavra. E Lucas escreve para o seu amigo Teófilo, explicando o movimento do reino de Deus. Isso aqui estava em Roma, esses poderes estabelecidos na Judéia, esses poderes estabelecidos no templo, mas a palavra de Deus estava no deserto com João. E eu quero que você continue lendo comigo o que João pregava. Ele pregava o Salmo 82, olha só. Vamos voltar para Lucas, agora a partir do verso 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas regulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. E João dizia isso às multidões que saíam para ser batizadas. Batizadas? Batizadas? De onde ele tirou isso? Não que o batismo não fosse uma prática da antiguidade, era, mas não por esse motivo que ele vai falar aqui. E João Batista pregava o que Jesus disse aos fariseus, olha só, raça de víboras, é uma coisa, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Vocês acham que vocês vão fugir? Não vão não, vocês estão perdidos. Produzam frutos dignos de arrependimento. Ele não fala sobre ritos, ele não fala sobre religião, ele não fala sobre transcendência, ele não fala para o gente em transe. Ele diz o seguinte: produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai a Abraão. Foi o que Jesus disse para eles: vocês são filhos do diabo, não filhos de Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. Filho de Abraão sai tudo quanto é lugar. Quero ver se tem filho de Deus aqui. E também o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É o que Jesus disse para os fariseus: vocês querem me matar por qual bom fruto meu? Então as multidões perguntaram a João: o que devemos fazer? O que a gente faz então? Ele respondeu: olha a religião de João. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. É o Salmo 82, né? Ajuda o pobre, ajuda o necessitado. Também alguns publicanos, que era outra classe de ricos, que cobravam os impostos dos judeus, pagava para Roma e ficava com o pedágio. Geralmente muito grande, porque cobravam a mais. Então os publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Que louco, hein? Ele não disse: deixem de ser publicanos. Bom, vocês vão continuar cobrando imposto, faz parte, é o mundo que está aí, mas não cobrem mais, sejam justos, sejam honestos. O reino de Deus é pé no chão. O reino de Deus não é fuga e escapismo da realidade, numa espiritualidade transcendente. Reino de Deus se vê na justiça da terra. Também soldados, olha só, soldado romano. E nós? Nós estamos perdidos, o que a gente deve fazer? E ele disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contente-se com os salários que vocês recebem. Porque eles usurpavam a posição da farda para oprimir pessoas, eram prepotentes. Quando tinha alguém que eles não gostavam, inventava uma denúncia falsa, plantava uma prova e punha Roma para punir. E extorquiam as pessoas, não se contentando com quanto eles ganhavam de soldo ou de salário. Você percebe que o anúncio de João do reino de Deus era um anúncio sobre justiça humana, porque o reino de Deus não se mede por gente que flutua falando aleluia, mas por gente que vive a vida de Cristo diante dos homens. Não acredite nisso porque eu estou falando, acredite porque Jesus falou, porque o Salmo 82 falou, porque João falou, porque Deus falou.
Eles iam ser batizados pelo batismo de arrependimento. Vocês são pecadores. Espera, gente, me ajuda. Você cometeu algum pecado? Você não vai para o deserto para ser batizado. Você vai para o templo para oferecer um sacrifício e ser perdoado. E Deus está dizendo: não vai mais. Esquece isso. Está chegando outro cordeiro, porque esses aqui não entenderam nada. Eles estão num lugar que eles consagraram, ungiram, oraram, tiveram visões, mas o coração deles não é consagrado. Sai daí e vai lá com João. Batize-se. É João promovendo perdão fora do sistema templo. João estava fora do seu tempo. Cristo fez isso. Por isso João é um profeta que pré-anuncia o reino fora do tempo. Ele promove liberdade e perdão de pecados sem sacrifícios, porque os sacrifícios estavam corrompidos num sistema econômico financeiro que unia o poder político e o poder do império ao poder religioso, ao qual Deus rejeitou. O templo estava corrompido, apesar de estar consagrado. A cena política, a cena religiosa, com 2 sumos sacerdotes, não era o lugar onde a palavra de Deus iria repousar. Jesus nunca fez parte disso. Apesar do templo e a lei terem sido dadas por Deus, eles não entenderam o que Deus estava dizendo e fizeram daquilo uma perdição, segundo a sua própria cobiça. A palavra de Deus, curiosamente, estava no deserto com João. Mas, me ajude, irmãos, temos poucos minutos. Onde foi que Deus visitou Moisés nas tábuas da lei para dar a sua palavra e a sua lei? No deserto. No deserto. Mas me ajude também. Quando João Batista, que acabamos de ler, foi receber a palavra de Deus, aonde que ele recebeu? No deserto. E Jesus, quando jejuou 40 dias, onde foi que Deus o alimentou? Porque ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, senão no deserto. É curioso, né? E agora, depois de quererem apedrejá-lo dentro do templo, lugar consagrado, na festa da dedicação, o Antíoco Epifânio tinha colocado um altar a Zeus, sacrificando porcos. Aliás, o que ele fazia, os judeus obrigavam eles a comer carne de porco. O que eles não queriam era uma punição àqueles que ele queria helenizar à força. Estavam num lugar dedicado a Deus, na festa das luzes, da dedicação. Mas ele prefere ir para o lugar, curiosamente, o lugar onde João Batista, que era para estar no templo, estava dizendo: a palavra está aqui. O perdão está aqui, o reino está aqui, e ele é pé no chão de gente transformada em gente de verdade. O templo foi consagrado e dedicado no dia da sua construção por Salomão. Foi linda a dedicação do templo. Quando o povo estava em grande pecado, Josias foi o homem que promoveu, o rei Josias, uma grande reforma espiritual na nação, e o templo foi rededicado a Deus também. Depois do Império Persa, depois de ser destruído pelos babilônicos, nos dias de Esdras e Neemias, quando Ciro libera para a reconstrução do templo, há grande festa e júbilo, e o templo é rededicado outra vez. E mesmo depois daquela loucura que fez o Antíoco Epifânio, veio Judas Macabeu e libertou e dedicou aquele templo a Deus. E provavelmente, quando Herodes o Grande fez a grande reforma de ampliação do templo, ele deve ter tido uma grande festa de dedicação. Não tinha lugar mais sapecado de óleo de unção do que aquelas pedras que estavam ali. Quando eu era pequeno em Barbacena, eu achava que eu tinha que consagrar tudo a Deus. E a gente consagra mesmo, tudo é de Deus. Então, se eu comprava um carro novo, eu tinha que ungir meu carro ou ungir minha chave. Não fique preocupado se você já fez isso. Eu te liberto. Não sei se te falaram que se você passar da velocidade, você vai tomar multa, mesmo que seu carro seja ungido.
Se você estacionar em lugar proibido ou fechar alguém no trânsito, você vai ser punido, não importa que o seu carro é ungido. E se você não fizer um seguro e bater ele no seu carro, você vai ter que pagar o conserto, não importa se ele for ungido. As unções e consagrações do Antigo Testamento eram simbólicas, porque Deus não está preocupado com coisas. E quando eu era pequeno em Barbacena, quando eu comprava uma guitarra nova, eu tenho uma banda, não sei se você sabe, eu tenho uma banda, eu tinha uma guitarra nova, eu levava para o pastor ungir a guitarra, porque ela vai ser consagrada, só vai tocar para Jesus. Ela não toca. Quem toca sou eu. Aliás, muitas delas eu vendi para comprar outra. E o cara que comprou foi tocar na gafieira. Você acha que Deus olhou e falou: essa guitarra não vai para o céu? Eu consagrei você e você foi tocar na gafieira, onde já se viu uma guitarra de gafieira aqui na eternidade. E a guitarra: oh, pobre de mim, eu não tenho culpa. Ou o fato de Antíoco Epifânio ter feito um altar a Zeus e sacrificado porcos, que Deus ficou preocupado no céu. E agora? Quando o mundo acabar, essas pedras não vêm para o céu. Eu pensei que ia ter esses tijolos aqui, não vai dar, porque o diabo teve um porco lá. Os porcos são tão legais, irmãos. O porquinho, Campeonato Brasileiro, vai pensando. O que esse povo tem contra os porcos, irmão? Chega de piada. Tem várias, mas sim. Você acha que Deus ficou: puxa, aquela mesa do candelabro, eu ia colocar aqui na eternidade, aqui na minha sala, mas agora o Antíoco Epifânio estragou, porque eu tinha ungido e consagrado. Aquilo era simbólico. Deus não está preocupado com coisas. A consagração de um objeto era só o reflexo da consagração do coração de quem os tinha. Quando eu era pequeno em Barbacena, eu chegava mais cedo na igreja para ungir as cadeiras, para as pessoas sentarem e serem abençoadas, porque eu achava que o plástico podia fazer passar poder. É o coração dela, não é o plástico, com todo respeito. Porque aquele lugar era um lugar consagrado, por N vezes ele foi consagrado e ungido, mas dentro dele tinha porcos. Os porcos continuavam lá dentro, não sacrificados por Antíoco Epifânio, mas representados por corações ímpios, que enriquecia às custas do comércio do povo, ligados ao poder imperial, numa troca de benefícios e contrapartidas. Solta Barrabás e prende Jesus, depois a gente acerta isso. Tudo em nome de Deus. O capítulo 7, 8, 9, até o final do 10, em todo esse debate, filho de Abraão, discípulo de Moisés, filhos do diabo, eu sou o bom pastor, vocês não são minhas ovelhas. Vocês querem apedrejar a mulher adúltera, vocês estão cheios de pecado. Eu abri os olhos do cego e vocês é que não enxergam. Encerra dizendo: acabou o templo. João está dizendo para nós: vocês estão livres, acabou o templo. Ele não está dizendo que acabou a comunidade. Ele não está dizendo que acabou a irmandade. Ele não está dizendo que não há espaço para a verdadeira igreja. Ele está dizendo que o sistema está roto e falido. E não adianta vocês passarem óleo em pedras, enquanto vocês são filhos do diabo e o coração de vocês está cheio de impiedade. Tem gente sofrendo com injustiça, pobre, fraca, sem ninguém que reparta, sem ninguém que ame, e esse é o meu reino. E vocês vão no templo oferecer sacrifício, eu estou cheio dessa fumaça. Eu estou cheio desses sacrifícios. O profeta Jeremias já havia dito isso. Vocês continuam ímpios, pervertendo o direito do órfão e da viúva, e vai no templo oferecer um sacrifício cheio de maldade no coração. Você acha que eu estou feliz porque vocês mataram o cordeiro? O verdadeiro cordeiro vai chegar. E os verdadeiros filhos vão ter o reino de Deus dentro de si. Tem uma banda, se fosse boa era famosa, mas deu
cara que escreve as músicas, escreveu uma em 2012, dizia assim: eu quero estar louco, mas eu quero estar certo. Fora do sistema, longe, eu caminho mais perto. João Batista descobriu que fora do sistema, ele estava mais perto de Deus. E a palavra de Deus não estava com o poder imperial, nem com o poder religioso. Ela foi atrás de João no deserto. Onde eu vou, Zé, me indica um lugar consagrado para eu ir. Seja um lugar consagrado, e onde você for, a palavra de Deus estará com você. Pare de terceirizar a sua espiritualidade a lugares e templos consagrados, inclusive aqui. Porque se você vier aqui achando que aqui tem algum poder, alguma unção, você está errado. E se você vier aqui por alguma idolatria eclesiológica, ou idolatria de alguma liderança, seja eu ou qualquer um que está aqui, você está errado. Esses são sistemas humanos que nós precisamos sabotar. Porque o dia que você tiver que entrar numa sala de cirurgia ou num exame sozinho, ou estiver preso nas ferragens de um carro por causa de um acidente sozinho, sem ninguém na estrada, saiba, o Espírito de Deus está ali com você. Ele não depende de lugares, apesar de ser um lugar muito agradável aqui. É muito gostoso estar aqui no domingo, encontrar cada um, falar de futebol, dar risada, orar uns pelos outros, cantarmos. Poxa, o que o coral fez aqui hoje, em memória de Ron Kenoly, que nos deixou, um grande autor, com músicas incríveis. Que momento gostoso a gente tem aqui, a cada domingo, com a plena convicção de que isso aqui faz parte da nossa irmandade. Mas Deus não está confinado a um sistema, Ele não está preso a isso. Na festa da dedicação, no lugar dedicado e consagrado, homens ímpios que não eram ovelhas, não conseguem ouvir a voz do Filho de Deus, porque só as ovelhas ouvem. No lugar sagrado, a religião vira riqueza para os saduceus, e o verdadeiro tesouro é rejeitado dali. O problema não é o imperador sacrificar porcos no lugar santo. Lugares, são só lugares. O pior são líderes porcos, que sacrificam o povo que é santo, negociando o povo com o imperador, a troco dos seus benefícios pessoais. Esse é o problema. Na festa das luzes, os homens seguem o brilho do poder e do dinheiro, e a luz do mundo vai para o deserto. Isso não é diferente nos dias de hoje. Você quer um conselho? Eu não sou ninguém, não trouxe nenhuma revelação de Deus, só li dados históricos do Antigo e do Novo Testamento para te mostrar o ambiente em que essa cena acontece. Mas se você quer um conselho, se afaste dos saduceus e vai fazer a sua festa longe do sistema, no deserto. O verbo foi para o deserto. A palavra está sempre ali. Quem tem ouvidos para ouvir o que o bom pastor diz, não o que o Zé diz, mas o que o bom pastor diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o bom pastor. Vivemos tempos onde pessoas amam a Deus, mas não se sentem mais participantes da mesma prática de fé de Anás e de Caifás. Tem gente que teme a Deus e quer oferecer o seu sacrifício, mas não percebeu que não é mais necessário. Agora é batismo de arrependimento. Tem pessoas que querem ficar perto de Anás e de Caifás, porque eles são amigos de Herodes, ou de Herodes Filipe, ou de Lisânias, ou de Pilatos, achando que a sua segurança está nesse eixo de poder. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não existe cobertura espiritual. Para quem é lavado no sangue de Jesus e é templo e habitação do seu Santo Espírito,
Não tem sistema e nem homem que possa te dar cobertura ou proteção maior do que a que você já tem. O Evangelho de Cristo nos liberta e nos emancipa para sermos irmãos e povo de Deus em torno da mesa, do pão e do cálice, na simplicidade da fé, sem dominação. O menor dos problemas foi o Herodes Antipas, no sentido, foi problema na perseguição e na morte de muita gente inocente. Mas o sentido religioso, o templo teve dia para começar, propósito para cumprir e dia para acabar, porque o verdadeiro Cordeiro chegou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.